Ok. Eu vou apresentar então os principais elementos que tem que ter no trabalho científico. Tá? Primeira coisa no trabalho científico é o título. O título é a primeira coisa, primeiro contato que o leitor vai ter com o nosso trabalho. A gente tem que tentar atrair o leitor para o nosso trabalho por meio do título. Então a gente se apresenta ali a ideia principal que vai ser abordada. Podemos apresentar a metodologia, podemos apresentar. Temos que apresentar algo que atraia, né? Qual é o meu objeto de análise, para que o leitor, quando ele veja o meu título, ele se identifique e tenha o desejo de ler o resumo. O resumo ele é a segunda parte do trabalho, segundo elemento, e ele é a última coisa que a gente escreve na realidade. Eu só posso resumir um trabalho depois que o trabalho já foi feito. Tá? Então o resumo ele vem no final. Ele apresenta resumidamente os principais pontos do trabalho, respeitando as proporções. Se ao longo do meu trabalho eu passo um grande tempo falando de referencial teórico, um tempo médio falando de referencial metodológico e quase não trago conclusão, no meu resumo também eu vou ter que falar bastante de referencial teórico, um pouquinho de metodológico e quase nada de conclusão. Ele respeita as proporções, ele não emite opinião, e no resumo, que é importante também, é que eu não trago nenhuma referência bibliográfica no resumo, certo? Nem abreviaturas eu vou trazer. Tá? Seguido. Palavra-chave são termos centrais do texto. A principal função da palavra-chave é que, quando a pessoa estiver buscando no site de busca, ou na base, ou no indexador, que ele digite a palavra e ele encontre o nosso trabalho. Deste modo, um ponto importante sobre a palavra-chave é que eu não devo repetir palavra-chave que já esteja no título. Porque quando se vai na busca, tudo que está no título já vai aparecer quando a pessoa digitar. Tem que ser palavras que não estejam no título para aumentar o grupo, né? Aumentar a chance de o meu trabalho ser lido por alguém e ser encontrado. Sobre as palavras-chave, elas não devem ser genéricas a ponto de que nosso trabalho se perca numa multidão de outros trabalhos, e nem deve ser tão restrita a ponto que só eu vá ter a iniciativa de digitar aquilo ali. Tá? Então a gente tem que conhecer o nicho, temos que conhecer qual é o nosso público-alvo e o que eles estão buscando. Tá? Para quem nosso trabalho vai interessar, e são estas palavras que a gente vai usar, as palavras que atraem este público. E que tem a ver com o trabalho, lógico. Introdução. Na introdução, a parte inicial do texto. A introdução ela tem que dialogar com a conclusão. E em termos de tamanho, a introdução ela deve ter um tamanho equivalente à conclusão. A introdução ela vai demonstrar para o leitor o quanto eu o quanto eu sei de outras pessoas que trabalharam com aquela temática. A conclusão lá no final vai dizer o quanto eu tenho a contribuir com a área. Se a minha conclusão ela é pobre, quer dizer que eu não pesquisei direito na área. Se a minha conclusão é pobre, quer dizer que eu não contribuí com a área por meio do meu trabalho. A introdução ela define o tema, indica o problema de pesquisa, hipóteses, metodologias básicas, tá? E dá uma preliminar do que a gente espera encontrar. Tá? Ela traz também a estrutura. É importante que a estrutura que eu segui, a ordem que eu segui na introdução, eu busque seguir no resto do texto também. Materiais e métodos vai definir, vai explicar quais são os materiais que eu usei e os métodos que eu utilizei. O propósito do materiais e métodos é que o sujeito saiba como eu fiz a pesquisa e que, se ele quiser, ele tenha condições de replicar a pesquisa. Nem sempre o sujeito vai conseguir replicar minha pesquisa. Em especial se eu usei reagentes caros, equipamentos de ponta, nem todo mundo vai conseguir. Mas e este sujeito, tendo conhecimento teórico do que eu fiz e para que serve cada equipamento, ele deve ser capaz de algum modo, ver se está bem fundamentado a minha metodologia. Deve ser claro a ponto de permitir replicação e testagem,
deve estar fundamentado em referencial ontológico, em termos de crenças, e metodológico. Por exemplo, estou fazendo um artigo sobre transgenia. Eu não vou trazer referencial teórico de agricultura sustentável. Tá? Esse referencial ontológico, referencial em termos de crenças, vai ter que ser alinhado com a metodologia e com o meu público. Tá? Um ponto importante: a escassez de dados na bibliografia, por si só, é um dado. Tá? Então, foi feita uma pesquisa bibliográfica com tais termos em tantos indicadores, né, em tantas bases de dados, a gente encontrou 3 artigos. Isto é um dado, isto mostra que a minha pesquisa ela é inovadora na área, tá? Desde que eu tenha usado os termos corretos para buscar. Tá? Então, escassez de dado por si só é um dado. Tá? Resultados de discussão. Após apresentar materiais e métodos, eu vou apresentar os resultados e vou discuti-los. Eu preciso discuti-los. Tá? O meu leitor, se eu não falar para que serve aquele resultado, o que fazer com ele, o meu leitor vai fazer o que ele achar melhor. E não é o que eu estou querendo. Tá? Então eu preciso apresentar o resultado e discutir por que aquele resultado é importante, por que ele é relevante, por que ele é bem fundamentado. Tá? Apresenta concordância e discordância com outros autores. A gente vai trazer autores aqui para concordar ou discordar da gente. E a gente vai corroborar, ou seja, apoiar ou refutar a ideia desses outros autores. Tá? Mas na discussão é importante a gente trazer outros autores da área para mostrar que a gente não está sozinho com aquela ideia, com aquela proposição. Quase encerrando já, a conclusão. No final do trabalho, a gente vai apresentar a conclusão. Tá? Ou as considerações finais. As conclusões e considerações finais é o último convencimento que a gente tem, o último momento que a gente tem para convencer o público de que a gente está certo. Na conclusão, a gente vai trazer palavras que remetam a que a gente sabe do que a gente está falando. Tá? Então, conclusão ela tem que dialogar com a introdução. O que eu apresento como problema lá na introdução, eu apresento como algo resolvido na conclusão, ou como algo que não foi possível resolver, mas que tem possíveis caminhos aí para o leitor traçar. Tá? Traz decorrências lógicas da discussão anterior, tá? Do resultado da discussão. Resumo articulado das principais argumentações dos argumentos discutidos. Eu não vou estar trazendo referência nova aqui na conclusão. Eu não vou estar trazendo novas discussões. Eu vou concluir. É um convencimento final. E como eu disse, a gente usa palavras que sejam fortes, que remetam a que a gente sabe o que a gente está falando. Concluiu-se que. Se identificou o que. Reconheceu-se que. Tá? Eu não vou usar palavras que são muito vagas. Eu acho que, aparentemente, provavelmente. Poxa vida, a gente gastou dinheiro para fazer essa pesquisa. A gente teve uma bolsa para fazer muitas vezes. Então não estão pagando a gente para falar eu acho. Tá? Estão pagando a gente para chegar a alguma conclusão. Tá? A gente não ficou um tempão pesquisando, trabalhando, para dizer eu acho que, ou provavelmente isso, provavelmente aquilo. Se a gente teve todo esse trabalho para pesquisar e descobrir algo, fazer relações, a gente tem autoridade para concluir. Tá? Conclui-se que esta temática é de extrema relevância. Né? Identificamos problemas de extrema relevância. Né? Nem todos puderam ser solucionados, mas por causa de X, Y e Z, que são caminhos que podem ser seguidos ainda. Tá? Mas a gente tem que dar um convencimento. Se a gente não acredita na nossa pesquisa, o leitor também não vai acreditar. Não tem por que ele acreditar. Sugestões e recomendações. A gente pode trazer sugestões e recomendações. Então, na pesquisa a gente viu que esta parte precisa de mais investimento, precisa de outros estudos, outras metodologias. A gente pode recomendar isso também. Agradecimento. Quando a gente recebe financiamento de alguém, a gente tem que agradecer. Tá? A parte de agradecimento, ela quebra um pouquinho a regra formal de informalidade, né?
Mas aqui a gente pode falar eu agradeço, nós agradecemos. Aí a gente vai agradecer a quem está nos bancando ou quem permitiu que o trabalho fosse feito. Tá? A gente não vai mandar beijo pro pai, pra mãe, nem pra Xuxa. Tá? Não vamos agradecer namorado, namorada, coleguinha, não. Tá? Isso a gente pode fazer lá no TCC, mestrado, doutorado, a gente tem ali uma dedicatória, né? Agradecimento é para quem de fato trabalhou na pesquisa, tá? A gente quebra então as regras tidas como científicas, né? De neutralidade. Por fim, referências bibliográficas, eu só apresento como referência o que foi citado durante o texto, como autor e ano. Tá? Fulano de tal, então Thomas Kuhn, 82, 1982, né? Falou tal coisa. Então lá nas referências vai estar Kuhn barra T, espaço, a estrutura das revoluções científicas, editora, qual é a editora? Cutrix, acho, 1982, tá? O que é importante aqui na referência bibliográfica? A gente vai seguir a norma da revista, tá? Ela tem que permitir que o sujeito que está vendo a referência vá até o original. Tá? Outro ponto extremamente importante na referência bibliográfica. Se eu citei um artigo em francês, é porque eu sei falar francês e eu li o artigo em francês. Não é porque eu li o resumo em inglês. Se eu citei um artigo em coreano ou em japonês, é porque eu tenho capacidade de ler este artigo em coreano ou japonês. Tá? A gente não cita nas referências nem do trabalho resumo em inglês. A gente vai citar o trabalho de verdade. Tá? Então, seria isso. Um pouquinho aí sobre a estrutura dos trabalhos científicos. Ok?